participar, os alunos de todas as nossas licenciaturas da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Lusófona, no Centro Universitário do Porto, fazer um encontro sobre atualidades, desafios do direito internacional, nos dias de hoje não deixa de ser, por si só, um grande desafio. E porque o direito internacional está num processo completo de grande transformação. É um direito internacional que tem ramos que tocam várias áreas, já não são só as áreas tradicionais do direito internacional privado e do direito internacional público, é também tudo aquilo que tem a ver com o direito da guerra, com o direito humanitário, por exemplo, só para salientar dois mais importantes. Para a Faculdade de Direito, e neste caso também para os outros cursos, como as relações internacionais ou mesmo a ciência política, é evidente que temos aqui áreas de confluência que são extremamente importantes. E a política internacional, por exemplo, é uma das unidades curriculares que cada vez mais impacta também nas opções dos estudantes de Direito, enquanto disciplinas de opção. O direito internacional, de certeza, nas suas variáveis e nas suas várias confluências que vão permitir o debate neste encontro, vai ser aqui inevitavelmente enriquecido. Porque os tempos são difíceis, como eu disse, não são só os conflitos que acontecem na faixa de Gaza ou entre a Ucrânia e a Rússia. Eu lembro que era a Rússia que presidia o Conselho de Segurança das Nações Unidas quando foi feita a invasão da Ucrânia em 2022. E se há grande momento, ou um momento marcante do ponto de vista da simbologia da crise do direito internacional, é exatamente isto. Ou seja, o próprio Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas deitou para o caixote do lixo toda a Carta das Nações Unidas e todos os documentos que estão a suportar. Portanto, espero, pela riqueza do conteúdo do programa, que estes encontros, que começam a dar agora os seus primeiros passos, se transformem num momento sempre anual da nossa universidade e da nossa faculdade, e que a produção deste pensamento possa depois ser corporizado também no nosso ensino como um bom contributo. Por isso, parabéns à organização, parabéns a todos os participantes e espero que seja que toda a iniciativa de hoje conte da melhor maneira em prol do desenvolvimento científico e também do direito. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com alegria que eu cumprimento os meus colegas aqui de mesa, a professora Catarina Maia, grande amiga de muitos anos já, antes mesmo de eu ser docente aqui da casa, já há mais de 10 anos, somos amigos, e cumprimento a professora Antônio Tavares, que sempre muito cordial na sua participação no nosso projeto, e fico muito feliz de ter o professor Antônio como representante da área de Ciência Política e Relações Internacionais, especialmente Relações Internacionais, que é a sua área de especialidade, e é diretor do mestrado em Relações Internacionais aqui na Universidade de Lusófona. E agradecer por estar conosco nessa abertura. Esse evento, o segundo encontro de atualidades e desafios do direito internacional, foi promovido desde o ano passado, com uma primeira ideia da professora Catarina Maia, que já há muitos anos vinha a me incentivando, vamos organizar um evento internacional, e eu que sou do direito privado, falei, poxa, a minha área é um pouco privatista, mas nos últimos anos também o comércio internacional sofreu muito com conflitos armados, conflitos no Oriente Médio, e nós tivemos um problema também que comunicou muito com o direito comercial internacional. Então, a nossa área se aproximou, e desde o ano passado nós estamos com esse projeto aqui na Universidade de Lusófona, que também fez com que muitos outros participantes internacionais aderissem ao projeto, né? Desde o ano passado, com participantes da América Latina, Espanha, que estiveram aqui. Esse ano temos participantes além da América Latina e Espanha, Marrocos e dos Estados Unidos, Argentina, né? Estados Unidos também temos a apresentação de trabalho de investigadores dos Estados Unidos, que nomeadamente falam português, né? Português é uma língua que está espalhada no mundo inteiro,
e ficamos felizes por isso. Queria também, não só como professor aqui da Lusófona, mas como presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, né, o IBERJUR, cumprimentar toda a nossa comunidade, que é uma comunidade de investigadores com mais de 4.500 membros, entre a América Latina e Europa, e que é uma comunidade que tem fortalecido em várias áreas científicas. Dentro do IBERJUR nós temos 16 áreas científicas, e uma das áreas científicas é o direito internacional, e essa área que é liderada pelo professor Gabriel Martim, de Madrid. Nós temos feito vários projetos para a difusão do conhecimento no direito internacional, né? Que o direito internacional é muito mais do que direito, né? Tem política, tem questões sociais envolvendo, tem economia, tem muitas questões por trás. Eu acho que vocês que estão nesse evento, nesse encontro, poderão ter acesso a essas informações, esses conhecimentos diversos do direito internacional que toca na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Às vezes nós não percebemos isso enquanto estudantes de direito, não percebemos o impacto do direito internacional na nossa vida, achamos que só é algo de tratados internacionais, só documentos internacionais, mas vai muito além disso, vai também permeando outras áreas científicas e também a nossa vida. Então é muito importante estar aqui abrindo esse evento. Espero que todos vocês aproveitem durante o dia de hoje, os que estão aqui conosco na sala nobre, na sala Lusófona, com aqueles que estão em casa também vão ter acesso às palestras. Muito obrigado e bom evento a todos. Vamos começar com palestras plenárias. Vou chamar ao meu lado o professor Paulo Pintier e a professora Maria da Associação Paulo Ferreira. Vou se juntar. O nosso evento, como eu disse, vai começar com duas sessões primárias. Nos vão permitir explorar duas abordagens, uma relativa ao direito internacional penal e outra relativa ao direito internacional humanitário, depois das quais poderá haver uma abertura para a sala com perguntas, observações, comentários. É com muito gosto que dou agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Paulo Pinto, que é professor de Direito Internacional da Universidade de Lusófona, cujo contributo nesta conferência incidirá sobre uma questão particularmente controversa e atual, ou seja, o TPI e o Rodrigo Duterte, uma detenção ilegal. Tem a palavra por mais ou menos 35 minutos. Obrigada. Houve lá ao fundo, sim, é isso. E o organizador, o Fábio Neto, do Iberalismo, atividades do Iberalismo, cumprimento do Estado dos colegas também, agradeço a presença aqui dos estudantes, colegas do momento da Associação de Manhã, a polícia, hoje,
no dia 11 de março, este ano, há uma pessoa que está a chegar ao aeroporto internacional das Filipinas e é detido. É detido e é colocado à ordem do TPI, Tribunal Penal Internacional. Essa pessoa foi o ex-presidente da República das Filipinas, Rodrigo Duterte. Ele é detido em 11 de março, um mandado de detenção emitido pela Pre-Trial Chamber do TPI, não se produz por nenhuma Câmara, mas apenas os juízes de instrução. E esse mandado de detenção era de 7 de março. E o que eu proponho aqui é analisarmos se de facto essa detenção é legal ou se é ilegal. E para isso temos que ter em conta o seguinte. Ai, não sei o que está a correr também, professor. E saíram. Eu vou enviar. Exatamente. Em 17 de março de 2018, notificaram da saída e nos termos do artigo 127 do Estatuto do ESTI, um ano depois, esta notificação produz efeitos, que significa que, a partir de 17 de março de 2019, as Filipinas já não são do Estado de parte do TPI. Portanto, não são do Estado de parte do TPI desde 2019, e, no entanto, agora, o ex-presidente das Repúblicas das Filipinas, também ex-presidente da Câmara de Davao, é detido à ordem do TPI. Quando, de facto, estamos perante um Estado que já não é parte do Estatuto de Roma do TPI. É esta a questão jurídica, se a detenção é ou não é legal. Só para, em 2 minutos, quais são as bases da jurisdição do TPI. Jurisdição material são os crimes contra previstos no artigo 5º do Estatuto do TPI, inquérito, responsabilidades, genocídio e edição. Jurisdição pessoal significa que crimes cometidos por pessoas, pessoal, da nacionalidade do Estado. Rodrigo Duterte foi nacional do Estado de Paz. Chamava-se República das Filipinas. Rodrigo Duterte não é nacional do Estado de Paz do TPI. Porquê? Porque esse Estado já não é Estado de parte desde 2019. Estamos em 2019. Parece que estamos claros com isso. Depois, há também a questão da base da gestão territorial, ou seja, um crime cometido no território do Estado de Paz. Os crimes, os alegados crimes, terão sido cometidos no território de um Estado que, na altura, era Estado de Paz. Ou seja, crimes cometidos nas Filipinas. Pronto. É aqui explicadas as questões quanto às bases da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, temos que ter em conta o seguinte: no mandado de detenção, a Pre-Trial Chamber, o juiz de instrução, refere o seguinte: diz que o TPI mantém a sua jurisdição para crimes cometidos numa altura em que crimes cometidos na altura em que as Filipinas eram Estado. Diz assim: the court retains jurisdiction with respect to alleged crimes that occurred on the territory of Philippines while it was a state party
from November 1, 2011 up to including 16 March 2019. Portanto, no mandato de detenção é referido: o Tribunal mantém a jurisdição, uma vez que se trata de crimes cometidos numa altura em que as Filipinas ainda eram Estado. Bom, esta é a justificação do mandato de detenção e esta justificação é também baseada no Estatuto de Roma, no artigo 127 do Estatuto de Roma, do TPI, no número 2 do artigo 127, que diz, claro, a retirada, vai, em nada afetará a discussão da apreciação das causas que o Tribunal já tivesse começado a apreciar antes da data em que a retirada começou a produzir efeitos. Portanto, o que se pretende aqui é este artigo, o que é que ele propôs? Qual é a raça? Qual é o objetivo? O objetivo é que o Estado diga, então agora estão a iniciar o procedimento contra alguém no Estado, até uma vez por ano, sai. E acabou. Não acabou. É o que o artigo 127 pretende calcular. Não tenha acabado se a investigação já tiver sido iniciada. Está a ver? Se o Tribunal já tivesse começado a apreciar antes da data em que começa a produzir efeitos. Portanto, as Filipinas saem em março de 2019. A questão é saber se o Tribunal, o TPI, antes de março de 2019, já tinha ou não tinha começado a apreciar esses alegados crimes. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Em 8 de fevereiro de 2018, the Office of the Prosecutor, ou seja, o gabinete do procurador, tinha anunciado, estamos a falar em 8 de fevereiro de 2018, tinha anunciado a abertura de um exame preliminar sobre a situação dos Filipinas. 8 de fevereiro de 2018. Claro, as Filipinas poderão não ter gostado, então, estão a fazer um exame preliminar sobre a situação de alegados crimes cometidos no nosso território, então é muito simples. Neste 17 de março de 2018, as Filipinas dizem então adeus. Notificam ao mundo da sua retirada do Estatuto de Roma TPI. 17 de março de 2018. Nos termos do artigo 127 do Estatuto de Roma, só um ano após a notificação da retirada é que se produz efeitos. Portanto, ou seja, anunciam a retirada em 2018, produz efeitos, como já referi, em 17 de março de 2019. 17 de março de 2019, as Filipinas deixam de ser Estado. De acordo com a crise. Então, o que é isso? Preliminary exam. O que é o tal exame preliminar que tinha iniciado em 8 de fevereiro de 2018? Significa que já tinha havido ou não uma investigação formal por parte do TPI. O que é a preliminary examination? O que é um exame? É ou não é, aliás, a questão, o início de uma investigação, o início de um procedimento. O que diga, no superior? Preliminary examination is not an investigation. Não é uma investigação. But the process of examining the information available in order to reach the fully informed determination on whether there is a reasonable basis to proceed with an investigation pursuant to the criteria established by the law itself. Portanto, esta
Este exame preliminar não é uma investigação formal. Este exame preliminar é apenas um preliminar. É datado 2 de fevereiro de 2018. Então, quando é que temos a investigação formal? 15 de setembro de 2021, o procurador do TPI inicia formalmente um inquérito sobre os crimes cometidos naquele Estado, no período em que as Filipinas ainda eram um Estado do TPI. Portanto, o inquérito tem a data de 15 de setembro de 2021. As Filipinas já não eram um Estado desde 17 de março de 2019. 17 de março de 2019, 20, 21, mais de 2 anos a seguir, o TPI acorda para a vida e diz: então agora vamos agir no dinheiro. Pois é, só que no direito há algo que se chama princípio do prazo razoável. A justiça não pode andar adormecida. Esse mesmo princípio do prazo razoável é um princípio com base no qual a República Portuguesa tem sido minuciada e presenteada com centenas de condenações no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, exatamente numa violação grosseira e crassa do princípio do prazo razoável previsto no artigo 6 da CLT. É um princípio base do due process of justice, processo justificativo, engloba um princípio básico, que é o princípio do prazo razoável. E este princípio obriga que as autoridades jurisdicionais atuem nos prazos que é sancionado. Razoável, neste caso, será o prazo, caso o artigo 6 da CLK, será o prazo considerado do TRE. No caso do Estatuto do TPI, só podia alertar para o seguinte: há pouco falei da gestão do TPI, da base de gestão material, pessoal e cultural. Falta apenas referir algo que é o seguinte, que é o princípio da complementaridade, ou seja, em princípio, o TPI só atua quando as jurisdições nacionais se mostram incapazes de o fazer. E é o próprio artigo, é o próprio Estatuto de Roma, que diz no artigo 17 que explana em que consiste esse princípio da complementaridade. E diz, designadamente, o seguinte: a fim de determinar se há ou não há vontade de agir num determinado caso, verificará a existência de uma ou mais das seguintes circunstâncias. Ter havido demora injustificada no processamento, a qual, dadas as circunstâncias, se mostra incompatível com a intenção de fazer responder a pessoa em causa perante a justiça. Isto é também dizer, se o ordenamento jurídico interno não revela a vontade de levar determinada pessoa à justiça porque adormeceu, ou seja, se ele não está numa vontade de levar para a vida, então aí atua por inoperância do sistema jurisdicional interno. Ou seja, a complementaridade ocorre por falta de vontade, por falta, pela inércia do sistema jurisdicional interno. Pois é esta a base da minha argumentação. O que vale para os outros também tem que valer para nós. Porque senão estamos naquilo que se chama um abuso de direito na modalidade da venia contra a facto. O TPI não pode dizer, não pode ter uma validade de critérios, não pode dizer eu atuo se a Justiça Nacional não atuar, se for demorada, se for inerte, se só muito tarde acordar para a vida, e isso também não se aplica. Ou seja,
o TPI devia ter voltado à vida, devia ter aberto um processo formal contra o TPI, quando devia ter feito, quando e enquanto as Filipinas eram um Estado. Não pode iniciar um exame preliminar na altura em que está de parte. As Filipinas retiram-se em 2019 e o gabinete procurador do TPI acorda para a vida em 2020. Não. Portanto, não gosto muitas conversas. A minha conclusão é a criação do risco técnico ilegal e ilícito. E baseia-se num princípio, na violação do princípio básico do direito, que é o princípio do venir a contratar com o é lamentável, para concluir, numa altura em que o TPI é tratado de forma injusta, designadamente porque emitiu mandato de extensão contra o Presidente da Federação Russa. Foi noticiado também pela comunicação social que emitiu mandato de extensão contra o Primeiro-Ministro de Israel, nos defesa do Hamas, na altura que a comunicação social disse que era falso, era uma mentira. O que tinha acontecido é que o procurador tinha pedido ao Pre-Trial Chamber, ao juiz de instrução, a emissão do mandato de extensão, que atualmente, sim, estão emitidos de mandato. E, portanto, em reação a isso, inclusive, houveram sanções por parte da Casa Branca contra o procurador, por ter tido a coragem de se quanto aos mandatos relativos ao Primeiro-Ministro de Israel. Este órgão jurisdicional, para manter a sua independência, para manter a sua credibilidade, não pode agora cair no roubo e neste papel de emitir este mandato de extensão, baseado puramente exclusivamente. Não é nada de extraordinário, sobretudo na altura em que está sobre estes papéis. Qual é o resultado de nós? Muito obrigada. Esse aqui, esse computador. Não pode ser no seu. Você trouxe? Ah, ótimo. Esses computadores modernos não têm entrada. Muito obrigada por esta primeira apresentação que nos mostra uma visão de como é que o TPI funciona e como as disfunções desse TPI. Portanto, há uns países que ao sair do órgão se ameaçaram de sair do Estatuto de Roma, o Bolívia também fez, e a Venezuela também ameaçou de sair, desde que seja efetiva essa vez. E esses inquéritos depois colocam muitos problemas constantes que já saíram, porque que já não colaboram muito bem com o tribunal. Vamos agora passar para uma segunda apresentação. Tenho o prazer de ter ao meu lado a professora Maria da Assunção de Val Ferreira, como eu indiquei, a professora de Direito Internacional da Escola de Direito da Universidade do Minho. E a sua intervenção propõe uma reflexão pertinente sobre uma dimensão muitas vezes esquecida dos conflitos, opinião pública, conflitos armados e relação. Acho que tinha preparado para mas não sei como é que podemos... Bom, eu tinha perguntado se podia ver PowerPoint, disseram que sim, já tem PowerPoint para mim. Ok. Não dá. Ok. Bom dia a todos. Cumprimento em primeiro lugar os meus colegas aqui de mesa, que não é mesa, sou da Fundação coordenador deste evento, nomeadamente a professora Catarina Maia, que me convidou, que agradeço. E cumprimento todos os demais, peço desculpa, não vou poder mais ser com cumprimentos, já me tiraram o tempo, portanto eu já não sei quantas vezes. O tema que vou falar é a opinião pública de conflitos armados. A relação está para 2 horas, está para 10 minutos, está para...
Então, em primeiro lugar, como considerações iniciais, ok, temos que ter a noção que a opinião pública é um fator muito importante no que toca às decisões políticas. Obviamente, sobretudo em democracias. Não sei se sequer se pode falar em opinião pública na Coreia do Norte, por exemplo. E a consciência disto já é antiga, nomeadamente Teheran, um político francês importante do século XIX, dizia: não, eu sei onde há mais sabedoria do que encontrada em Napoleão, Voltaire ou todos os ministros presentes e futuros, na opinião pública. Muitas vezes é equiparada a senso comum, tendo certo que o problema era, como dizia alguém, do senso comum, apesar de não acreditar. É o que temos. De qualquer forma, há consciência que a opinião pública é importante e que os meios de comunicação são fundamentais para se formar essa opinião pública. Logo, isto levou a que o próprio secretário-geral da CNE, do Conselho da Organização das Nações Unidas, tenha vindo dizer a determinada altura que a CNE era o 16º membro do Conselho de Segurança. Sabemos que tem 15 membros. Por outro lado, um outro aspecto, uma consideração ainda introdutória, que se calhar o público temos de ter a noção de que há um ramo de direito específico para regular a relação em conflitos armados, que é o direito de execução humanitária, que se pode definir em qualquer ramo de direito como um conjunto de princípios e normas, neste caso consuetudinárias e convencionais, que são dirigidas a regular a atuação no decurso de conflitos armados, quer sejam nacionais ou internos, e que visa, sobretudo, limitar o uso da força com dois objetivos fundamentais. Por um lado, preservar aqueles que não participam diretamente nas hostilidades ou já não participam dos efeitos da guerra. Os que participam normalmente associamos à ideia de civis, os que não participam têm a ver sobretudo com aqueles combatentes fora do combate. E, portanto, nesse sentido, aqueles que foram feridos e não podem continuar a lutar, foram detidos pela parte inimiga, portanto, são prisioneiros de guerra, os que se renderam. E também tem como objetivo limitar, por razões de humanidade, o direito das partes em conflito de usar o livramento de métodos e meios de combate. Os métodos, em haver, olhem, agora temos este exemplo horrível, mas que é muito presente, método de combate proibidíssimo, usar a fome como meio de guerra. Os meios têm a ver sobretudo com as armas. E muitas vezes a ideia é de impedir o uso de armas que afetam todos aqueles que estão no local onde elas são lançadas, nomeadamente as armas de destruição maciça. Não pode-se dizer se foi contra combatentes, porque todos são abrangidos. Ou então para impedir o uso de armas que agravem os sofrimentos dos combatentes além do necessário. O necessário é aquilo que os tira de combate. Não vale a pena matá-los desnecessariamente ou causar sofrimentos que não fazem mais do que tirá-los de combate, apenas agravam o sofrimento. Portanto, posto isto, o que é um conflito armado? Digamos que isto é muito fácil de definir até a Segunda Guerra Mundial, até a adoção das Convenções de Genebra de 1940. Que até aí o direito humanitário, internacional humanitário, regulava conflitos interestatuais. E havia formalidades específicas para o início do conflito,
devia fazer uma declaração de guerra. Não quer dizer que eu penso que todos seguissem isso, porque a Alemanha não se declarou guerra, depois declararam os outros contra a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Mas devia haver uma declaração de guerra fundamentada, porque houve um ultimato sob condição de guerra. É isto, é dizer, se até o dia 30 de julho não fizerem isto, consideram-me em guerra convosco. Portanto, tínhamos as coisas perfeitamente limitadas e o conflito terminava com a celebração e a entrada em vigor do Tratado de Paz. Depois da Segunda Guerra Mundial, e com a adoção das Convenções de Genebra de 1949, os conflitos armados passaram a ser também eles, os conflitos armados internos passaram a ser abrangidos pelo direito internacional, aliás, alarguíssimo no meio desses conflitos atuais, apesar de nós vermos sempre dois conflitos internacionais em causa, na televisão há muitos, muito mais recentes em curso, e, portanto, é importante saber que são conflitos armados. De acordo com o Tribunal Internacional Criminal para o Ruanda, depois também foi mudança razoável nesta matéria, vem dizer que é preciso que sejam reunidos dois elementos. Que haja uma certa intensidade das hostilidades, se traduz no número de vítimas, no número de participantes ativos, na duração, no caráter prolongado da violência. Há aqui aspectos que sempre cruzam. Por exemplo, o conflito foi um conflito armado de lado a lado, que durou 30 horas, mas foi um conflito armado. Mas, portanto, é preciso cruzar estes elementos. E depois é preciso uma certa organização das partes. Nós, quando falamos em organização das partes, não podemos imaginar que tem que ser uma estrutura tipo militar, mas tem que ser, pelo menos, alguma coisa que nos permita dizer que aquele indivíduo levou a cabo aquele ato hostil de acordo com os objetivos do grupo e, portanto, está inserido no grupo. E neste aspecto, digamos que a internet tem sido fundamental para estabelecer essa mínima organização. Ora bem, qual é a reação da opinião pública em relação aos conflitos armados? Primeiro, quando há a noção que o seu Estado está de alguma forma, os interesses do seu Estado estão de alguma forma a correr perigo, a população civil aceita a participação dos conflitos armados. Ora bem, aceita a participação em conflitos armados. Se acontece, em casos de legítima defesa, face a um ataque armado, há uma aceitação das pessoas da participação em conflitos armados, quando está aqui, não está aqui, quando não se, quando, e portanto, pensamos, por exemplo, nos Estados Unidos, põe uma bandeira à porta de casa, deixa alguém daquela casa que está a lutar pela defesa do seu país. O que acontece é que muitas vezes, hoje em dia, há casos em que a participação se participa em conflitos que estão muitíssimo distantes, a milhares de quilómetros, e as pessoas não percebem sequer aonde ou porquê. Porque é que se está a participar porque é que o seu Estado está envolvido naquela coisa. E aí, isso leva a que a população não seja disponível para aceitar o regresso dos seus em terras. Isto tem influência fundamental, nomeadamente no que toca à escolha dos agentes no terreno e aos meios usados. E nesse sentido, no que toca aos agentes no terreno, bonequinhos que não se vê, temos
muitas vezes, a opção de, em vez de mandar os membros das Forças Armadas do país para o terreno, contratar empresas. Temos um recurso crescente em empresas militares privadas. Eu não digo que não tenha já havido alguma antes do final da Guerra Fria, mas depois do final da Guerra Fria é uma situação recorrente. Porquê? Porque é mais fácil dizer, olha, aquele ele era funcionário daquela empresa, do que dizer que ele foi enviado que pertencia às Forças Armadas do Estado em causa. Tenho aqui dois bonecos que podem ver, um que é relativo à Blackwater, foi a mais conhecida dos Estados Unidos, que levou a cabo alguns comportamentos muito censuráveis e houve alguma reação. O Iraque também, e com a própria população dos Estados Unidos, alguém foi responsabilizado. Não. Então o que é que se fez? Uma grande sanção, que não foi sanção nenhuma, foi iniciativa do próprio. Mudou o nome. Portanto, já não temos Blackwater, com Select Services e hoje é Academia. E, portanto, está tudo resolvido. E depois temos aquela empresa, também se tem falado muito, que é pouco privada, que é o Grupo Wagner. O Grupo Wagner, eu tenho aqui uma imagem engraçada, mas não podem ver, que porque é uma situação muito complicada, em termos jurídicos, que a Rússia, o direito russo, não admite empresas militares privadas. Ele é conhecido por ser o chefe da empresa militar privada, mas era cozinheiro antes do Putin. Depois foi distinguido por Putin, foi condecorado, e uma pessoa fica a pensar, então deve ter feito uma refeição espetacular, porque efetivamente, se o grupo não existe e se vem condecorar o chefe, em termos jurídicos, digamos que não é fácil. No que toca a questão das horas. No que toca aos meios de combate, o que é que temos? Temos a escolha de armas que não suponham pôr em risco aqueles que as controlam. E, portanto, temos muitas vezes, por um lado, o uso de mísseis, que ele disparar lá a uns milhares de quilómetros ou centenas de quilómetros. E temos, sobretudo, um uso massivo de drones. Para, os drones não são armas. Vamos fazer para todos nós, quando estivermos bem na alguma agência, em cada fotografias com drones. Portanto, não são armas. E não são armas porque, por si, não podem matar nem ferir ninguém, nem destruir objetos. O que acontece é que são plataformas que podem transportar armas. E o que tem de específico é que essas armas são controladas por quem está longe do terreno onde essas armas vão lançar, vão atuar. E, portanto, temos pessoas que estão preservadas dos efeitos da guerra, que estão a controlar tudo, estão a controlar os drones a não sei quantos quilómetros, ou milhares de quilómetros, eventualmente, de distância, e, portanto, que não são afetadas. Aliás, tinha aqui uns exemplos, algumas imagens de drones, tem aqui que é um que está no polegar de um amigo meu, que não é nenhum gigante, é pouco mais alto que eu, mas está aqui e é um drone. E reparem, os operadores de drones são muitas vezes muito mal vistos por aqueles que vão ao terreno, pelas Forças Armadas que vão ao terreno.
Porque uma guerra sem honra, sem coragem, e lá vão os nossos valores. E têm tendência a equiparar os operadores de drones a jogadores de PlayStation. Então, vai este, matamos mais aquele. O que se tem comprovado, pois nas perguntas, se houver, podem perguntar, não vou voltar a falar sobre isso, se tem verificado é que estes operadores de drones têm um stress pós-traumático agravado em relação àqueles que atuam. E tenho aqui uma frase de um norte-americano, cujo filho morreu, que espelha precisamente aquela ideia que eu disse. Não percebem, não aceitam a morte de quem morreu, de conflitos humanos, que não percebem. Isto ocorreu poucos dias depois do início do primeiro mandato de Trump, e em que foram enviadas Forças Armadas para o Iêmen. E um dos soldados foi morto, e quando houve o funeral desse soldado, estava no trânsito, e o pai do soldado usou o seu conhecimento e disse: por que é que esta missão estúpida tinha de acontecer quando eles, a administração Trump, só estavam no poder nem há uma semana? Durante os 2 anos anteriores, não houve voltas no terreno do Iêmen. Era tudo mísseis e drones, porque não havia um único alvo que valesse uma vida americana. Agora, de repente, querem fazer todo este grande espetáculo. Ou seja, não se aceita a morte, não havia voltas americanas, claro. Não se quer saber o que é que se está no terreno, se os iemenitas estão a ser mortos justo ou injustamente. A questão é que este morreu para nada. E, portanto, é esta a reação da opinião. Ora bem, um outro aspecto fundamental. Para se formar uma opinião pública, é preciso que haja informação. Logo, há um aspecto fundamental que é relativo ao papel dos jornalistas nos grandes conflitos armados. E reparem que jornalista, temos que ter noção, quando falamos de jornalistas, não estamos a falar dos membros de serviços de informação das Forças Armadas. Os membros de serviço. Isto é, portanto, é um princípio fundamental no direito internacional humanitário, que é o princípio da distinção. O princípio da distinção distingue entre combatentes e civis. E, portanto, os civis devem ser preservados do fogo inimigo, e, portanto, não devem ser alvos diretos do fogo inimigo, embora se deva dizer que eles podem ser mortos, obviamente, não podem ser alvo do fogo direto do fogo inimigo. Se forem, é ilícitamente. Os membros das Forças Armadas têm o direito de combater, porque são, obviamente, alvos legítimos do fogo inimigo. Os membros dos serviços de informação das Forças Armadas, esses são combatentes. Os jornalistas são civis. Aliás, o artigo 79 do primeiro protocolo adicional às Convenções de Genebra de 77, aqui este livro que se chama Textos de Direito Internacional Humanitário, está disponível online gratuitamente e tem as principais fontes do direito internacional humanitário em português. Este artigo 79 é sobre os jornalistas e o número 1, a primeira coisa que diz é que são civis.
E depois tenho aqui, reparem, jornalista não é um repórter. É o repórter, são as pessoas que tratam da imagem, do som, todo o envolvente é civil, assim são jornalistas e, portanto, são civis, assim como os bens utilizados para gravar, para transmitir, etc., são bens de caráter civil, não são objetivos militares. E, portanto, devem ser preservados. Apesar disso, há, ainda agora referi uma norma especial sobre a proteção dos jornalistas. O que é que os jornalistas merecem uma especial proteção? Aqui a imagem, posso mostrar. A ideia é, quando é lançado um ataque, os civis fogem. Quem é que vai colocar? Os jornalistas e os socorros. Aliás, tem-se verificado uma coisa absolutamente ilícita, que é, temos visto agora, mas não é só agora, tem ocorrido já em muitos outros casos, que é haver um ataque a um determinado local, são pessoas mortas, pessoas feridas, e passado uns minutos, há um novo visa quem? Jornalistas e socorristas. São e devem ser protegidos e, no entanto, há um ataque que é para os atingir. E, portanto, isso é que é necessária uma proteção específica. E, nesse sentido, há um Instituto Investigative Journalism que faz todos os anos um apanhado de mortos e feridos jornalistas, e a verdade é que, infelizmente, vê-se cada ano a dizer que este foi o mais mortal para os jornalistas. Em 2024, houve mais uma vez um recorde em muitos jornalistas mortos e feridos, nomeadamente o reforço da guerra entre Israel e o Hamas, e depois entre Israel e Gaza, que foi responsável por 70% das mortes notificadas, de jornalistas verificadas nesse ano. Aliás, tinha aqui um emblema que anda em discussão há décadas, que é uma coisa por laranja grande com letras pretas a dizer prece, que era a ideia de um emblema distintivo para os jornalistas. Porquê? Reparem, por que surgiu o emblema da Cruz Vermelha? Surgiu porque, na altura da guerra, travava-se em campos de batalha, para assinalar aqueles que estavam no campo de batalha, mas não estavam para combater, socorristas, para que se não se dirigisse o fogo contra eles, porque eles também eram mortos, porque ninguém sabia quem era. Este emblema servia para defender os jornalistas. Os próprios jornalistas hoje dizem que isso vai funcionar é como alvo. Dizer, olha, aqui em mesmo para disparar. E, portanto, é uma campanha que começou há décadas e não me parece que vai ser aprovada, porque os efeitos contraproducentes são muitos. E, portanto, eles merecem ser protegidos. Aliás, em termos, por exemplo, de testemunhar em tribunal, há limitações, etc., não tem que ter por aí. Por outro lado, temos que ter consciência que a própria comunicação social pode ser usada para fomentar conhecimento. Isso aconteceu no Ruanda. No Ruanda havia a Rádio Televisão Miltonina e o jornal Miltonina, e os diretores destes meios de comunicação foram julgados e penalizados, condenados pelo Tribunal para o Ruanda, que dizia: o jornal e a rádio, de forma explícita e repetida, na verdade, implacavelmente, apontavam a população tutsi como alvo para destruição.
viabilizando os subsídios como tendo inerentemente qualidades demoníacas, equiparando o grupo étnico ao inimigo, tratando as suas mulheres como agentes sedutoras do inimigo, os mídias apelavam ao extermínio do grupo Tutsi como resposta à ameaça política do presente. Portanto, também temos de ter cuidado. Por outro lado, temos de ter a noção que a ideia de liberdade de expressão, que é fundamental, mas não pode ser vista de forma, ai, uma liberdade de expressão do que pode passar. Nós temos que ter noção de que, à conta disso, muitos terroristas e muitos membros do ISIS foram recrutados por meios de internet, nomeadamente, foram transmitidos vídeos em desenhos animados a ensinar crianças a suicidarem. Portanto, é preciso que os conteúdos também sejam de alguma forma controlados. Por fim, temos que ter também. Tem que acabar. Pronto, eu peço desculpa, deram-me um tempo, depois deram-me outro tempo, depois reduziram-me. Vou ver. Temos que ter em conta que para se formar a opinião pública é necessária a liberdade de expressão dos jornalistas. O general Kirillov foi morto a 17 de dezembro de 2024, perto do Kremlin. E como dizia Dumursurian, um artigo científico, havia muitos russos, especialmente moscovitas, foram forçados a sair da bolha de isolamento em que viviam. Porque para eles havia uma guerra muito longe, só conheciam assim umas imagens de televisão que passassem, algumas coisas de telemóveis que falavam isso, nem sequer acreditavam, muitas vezes tinham filhos na Ucrânia e diziam não há nada disso. E portanto, só com uma coisa que ocorreu ali ao pé do Kremlin é que eles tiveram noção que efetivamente a guerra estava perto e não era assim tão longínquo quando eles pensaram. Portanto, alguns alertas. É preciso, atendendo à comunicação social, mas é preciso contrastar e ver que nós, se possível, mais do que uma fonte. Porque, temos o exemplo do Kosovo. No Kosovo, os simpáticos da NATO atingiram os estudos de televisão séria. Os estudos de televisão séria não eram um objetivo militar, mas foram atingidos por quê? Transmitiram notícias. As notícias apareceram distorcidas. Para quem é da minha idade velhota, isso lembra desse tempo. Tudo o que era passado era uma guerra entre bons e maus. Os bons, que eram os kosovares, que eram apoiados pela NATO, agora não muito descaradamente, e os bons eram os sérios. E não era assim. E eu encontrei uma citação muito que me parece interessante, do porta-voz da NATO, a sentir-se incomodado e dizer, nestes géneros de situações em que 400 jornalistas estão encerrados num local fechado, há o perigo de eles serem excessivamente dependentes de uma única fonte, que era o que acontecia. Embora se deva dizer que também foram jornalistas franceses que vieram denunciar o chamado massacre de Rancagua, que terá sido aquela gota d'água que levou à intervenção. Não posso explicar, depois se quiserem. Na intervenção do Irã, tivemos a guerra em Irã, o chamado efeito CNN, em que havia uma constante transmissão do que estava a passar. Mas depois houve também o efeito CNN para contraposto do chamado efeito Al Jazeera. E o efeito Al Jazeera, dizia o jornalista Carlos Santos Pereira,
vai dizer que Al Jazeera repetia por vezes a assinalada no Afeganistão. Contar a história de um lado do inimigo, arrasando de vez a ideia, a fábula da guerra cirúrgica. Eu costumo dizer aos alunos, esta guerra cirúrgica é por um cirurgião, não se esquece de que atua com um bisturi muito comprido. Depois, se calhar, não sai tão bem como se estava à espera. Não sai no sítio certo, mas é uma guerra cirúrgica que não suja ninguém. E também é preciso termos em atenção o cansaço das imagens. Das imagens. O primeiro menino que apareceu completamente hidratado após as portas da morte, nós ficamos todos muito chocados. É tão grave como que aparece agora. Só que não dá tanta coisa já. Para finalizar, temos de ter em conta que a opinião pública também pode ser fundamental para o desenvolvimento do próprio direito de justiça. Em 1999, o secretário-geral aprovou uma circular com o título Respeito do Direito Internacional Humanitário das Forças das Nações Unidas, que está aqui, em que se vem dizer que as Forças das Nações Unidas em conflitos armados estão sujeitos ao direito humanitário, em que há uma norma específica sobre a questão da proteção das mulheres, porque isto surgiu sobretudo em reação a notícias, por exemplo, de violações por parte de capacetes azuis. E que em 2017 foi finalmente adotada uma convenção sobre a proibição de armas nucleares, as químicas e as bacteriológicas estavam já há não sei quanto tempo, por pressão de uma coligação de ONGs que mereceu o Prémio Nobel da Paz. Qual é o problema? Nenhum Estado com armas nucleares se vincula a este. E pronto, tinha aqui umas frases finais, uma do António Damasio, que é um neurocientista bem conhecido, que diz que a disponibilidade generalizada de comunicação abundante e quase instantânea é um benefício seguramente, mas paradoxalmente reduz o tempo necessário à reflexão sobre essa informação. E tinha um cartoon a dizer que a liberdade de expressão é fazer correr a vida e não fazer correr o sangue. E pronto, passei exemplo, não sei se passei. Obrigada. Sim, vai haver tempo para perguntas.